Sejam bem-vindos ao Conselho Legal. Eu sou o Rogério Oliani. Eu sou o Ricardo Castilhos. E esse é o podcast onde você encontra o seu direito. Hoje, meu amigo Castilhos, nós estamos recebendo aqui o doutor Gilberto Melo, da OAB 113951 Paraná. Ele é mestre em Direito, Inovação e Regulações pelo Centro Universitário Univel, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direito Civil Constitucional, Virada de Copérnico do PPGD da UFPR e do Grupo de Pesquisa Direito e Regulações do PPGD do Centro Universitário Univel. Pós-graduado em Direito Aplicado pela Escola de Magistratura do Estado do Paraná, é advogado e também professor de Direito. Seja bem-vindo, meu amigo Gilberto Melo. Obrigado, eu estou bastante feliz de estar aqui, poder conversar com vocês e a gente discutir um pouco de direito, né? Falar um pouco sobre tudo isso aí que você acabou de relatar, o que seria o mini currículo, né? Eu estou bem contente, Castilhos, porque normalmente a gente entrevista as pessoas, mas será que vai ser difícil? Ele já tem experiência, né? Então vai ser um papo bem tranquilo aí pra gente. Só para explicar para você que está nos assistindo, o doutor Gilberto fez vários programas no podcast da OAB. Então nós estamos aí bem tranquilos com relação a isso. Deve ter colocado no seu currículo. Podcaster. Não, ainda não, né? Eu coloquei uma vez, doutor, no meu Instagram, perguntador profissional. Nós tinha tanto podcast aqui que eu já tava perdendo a cabeça já. Inclusive tem vários advogados aqui em Cascavel que gostariam de ter os seus podcasts, né? Esse foi um dos motivos que a gente, que motivou a existência da sala de videocast, podcast e gerador de conteúdos dentro da OAB aqui de Cascavel. É para poder alugar para os advogados. Se eu quiser fazer o meu programa lá, eu pago, alugo, assim como de repente vocês têm esse espaço aqui também, que a pessoa pode vir para cá, né? Mas tem muito advogado com vontade de falar e de conversar com os outros advogados e tendo espaço, a gente fica bem feliz. Caso o advogado queira, é só mandar uma mensagem para nós, também pode vir aqui que nós entrevistamos você com o maior prazer. Doutor, vamos lá. Eu gosto de sempre fazer uma pergunta breve para a gente poder te conhecer. Então, como é que o doutor decidiu pela Faculdade de Direito ou ser um advogado? Se era uma decisão já de infância, como é que isso ocorreu na sua vida? E qual que foram as primeiras áreas que o doutor atendeu ali? Como é que foi esse primeiro processo aí dentro do direito pós-formado? Essa é uma pergunta que realmente me pegou, pegou de surpresa mesmo. Bom, eu estou em Cascavel há mais de 40 anos. Minha família chegou aqui um pouquinho mais de 40 anos. E desde as minhas primeiras lembranças, eu assistia os filmes e via os advogados e eu pensava, putz, é isso que eu quero para minha vida, eu vou ser advogado. Aquela coisa de tribunal de júri, né? É isso, eu vou ser advogado, eu vou ser esse cara empoderado, que sabe das coisas, né? Eu vou ser o advogado. E a vida passou. E eu tive uma filha, e me casei, tive uma filha, depois tive outro filho. E na época nós não tínhamos aqui faculdades particulares. Não havia aqui em Cascavel. Então o pessoal da minha turma, assim, da minha geração, ia para Curitiba, ia para Maringá, ia para Londrina. E eu fiquei meio sozinho aqui. Alguns viajavam a noite inteira para ir estudar lá em Umuarama, né? Por causa do meu pai. Meu pai fez isso. Passavam a noite inteira. Ele contou aqui, né? E eu fiquei órfão, tendo que criar, né, uma família. E o sonho foi ficando para trás. E eu me tornei representante comercial. Como representante comercial, não era incomum eu dizer para os clientes com quem eu tinha mais amizade, né? Cara, meu sonho era fazer a faculdade de Direito, ser advogado, tal. Quem sabe até os 40 eu consigo. Isso eu tinha 26, 25, 24 anos de idade. E o tempo foi passando. Com o tempo eu acabei me divorciando, né? Houve um processo de divórcio, conheci minha atual companheira. E nessas conversas, meu sonho era fazer faculdade de Direito, mas agora não dá mais, né? Já passou o tempo, já estou estabelecido aqui. Ela falou, não, você quer fazer? Você vai fazer. Daí ela me inscreveu lá no vestibular, eu fiquei entre os primeiros, depois eu fui fazer eu falei, não, isso aqui é capaz, faculdade particular aí, né, as pessoas não dei o devido valor.
A faculdade de Direito, eu acho que é uma faculdade que é o contrário eu sou formado em publicidade, né? É o contrário, né? Ela tem menos jovens. São pessoas mais de 30 pra cima? Não. Ou eu tô bem enganado? Porque eu conheço vários casos de pessoas que decidiram fazer depois. Depende do horário que você vai fazer a faculdade. Bom, eu tenho uma resposta, uma teoria sobre isso, sabe? E aí eu não estava acreditando. Eu falei, capaz, tem 20 anos que eu não estudo, né? Daí ela me inscreveu no Enem. E no Enem eu passei em Foz e passei em Marechal. E como eu sempre fui aluno de escola pública, eu tinha a opção de aderir ao ProUni. Sim. Aderi ao ProUni e acabei fazendo a faculdade de Direito começando aos 40 anos de idade, na Univel, né? Na Univel. Eu poderia ter feito em Foz do Iguaçu, na Unioeste, poderia ter feito em Marechal, minha pontuação me permitia isso com facilidade, tanto é que entrei pelo ProUni e consegui fazer a faculdade. Se não fosse ProUni, não teria condição nenhuma de pagar o curso na época, sabe? Não teria mesmo. Uhum. E foi o ProUni que me permitiu... eu deixei de ir eu andava no limite das faltas, porque em alguns momentos, como eu abri mão meio que abri mão da profissão em razão das viagens, né? De viajar. Naquela época eu estava começando como corretor de imóveis, para ver se ficava por aqui, ganhava uma graninha para poder me virar. Dependia da minha esposa, né, da minha companheira. Deixei de ir para a faculdade porque eu não tinha gasolina e não tinha por quem pegar uma carona, não tinha como pagar passagem de ônibus. Eu passei por isso, né? Mas me formei. Tanto é que aqui é o seguinte, eu tenho, na pós-graduação também tenho bolsa e também tenho bolsa, sou aluno bolsista do mestrado. Que legal. Então, assim, se para alguns, se lá no começo da tua carreira, lá no primeiro grau, no segundo grau, ser bolsista é uma coisa ruim, agora é uma coisa que você faz questão de ser que é bolsista. Por quê? Exatamente. Porque foi a tua nota que te permitiu alcançar aquela bolsa. É meritocrático. É mérito. Assim, alguém vai dizer, que cara, mas puxa vida, se eu me esforcei, estudei e cheguei, né? Poxa vida, né? Não é... acho que isso também mostra que a pessoa que se dedica, ela consegue chegar, né, doutor? Eu fiz 2 concursos, nos 2 eu passei em primeiro lugar, né? Não fiquei em primeiro lugar porque haviam provas de títulos, e na época eu ainda não era nem pós-graduado e nem mestre, mas se hoje eu tivesse que fazer a prova de títulos, eu permaneceria nos 2 em primeiro lugar. Demandou estudo, demandou tempo, demandou sentar, como diz o Clóvis Barros Filho, né? Colocar na cadeira, sentar e estudar. E o direito é isso. Se você não vai estudar, não faça direito. Não é o teu caminho, né? Você precisa realmente Tem que ler bastante, né? E sempre tem coisas novas no direito, né? E eu vou pegar esse gancho já para falar de uma das tuas formações, que é com relação às regulações. Como é que funciona isso? Vocês estavam falando antes aqui, eu até perguntei o que são regulações. E aí os dois começaram a entrar no... quando não tem uma lei, como é que é a frase que você falou, Castilhos? Eu tô filosofei na hora, né? Mas eu achei boa. Assim, as regulações servem para criar padrões, né? Sim. Eu vou te dar um exemplo de regulação que talvez, não sei, quem tem mais idade vai lembrar. Mas alguns anos atrás alguém discutiu o colarinho do chopp. Sim, tinha uma lei, né? E foi discutido. Cara, eu não sabia disso. Legalmente. O chopp tem que ter legalmente 2 dedos, ou 2 centímetros, ou 3 centímetros, uma coisa assim e tal. É a regulação, ele é regulado para ser desse jeito. Mas sabe por quê? Porque tinham, se não me falha a memória, tinha consumidores que estavam reclamando que estavam tendo menos chopp, eram servidos menos chopp, porque o colarinho era maior. Aí estabeleceram o tamanho do colarinho para dizer, não, olha aqui. Mesma coisa quantas onças lá no Sunday do McDonald's. 6,12 onças. Nem sei se é assim mais, pessoal. Mas eles regularam lá porque eles têm o lucro deles calculado, o movimento deles todo, coreografado. Não, eu tenho um restaurante, a hora que você falou pra mim, a ficha já caiu, assim, ó.
E eu vendendo cerveja sem colarinho, tá louco? E aí a gente fala de regulações porque é o seguinte, vamos lá, por que a necessidade de um mestrado em regulações de uma forma geral? Sim. A gente vive... Bom, no assunto prévio, nós falávamos sobre tecnologia. Então, nós, em geral, as pessoas em geral, têm o termo tecnologia como a televisão, como um computador, como uma coisa... Algo eletrônico. É, né? Algo necessariamente eletrônico, mas não. Tecnologia é tudo aquilo que facilita a sua vida. Perfeito. Toda ferramenta criada para facilitar a sua vida é, de alguma forma, tecnológica. Putz, isso aqui foi disruptivo. E aí a gente está vivendo hoje. Sim. Eu estou falando da caneta Bic, né? Eu estou falando dessa caneta aqui, Bic. Ela foi disruptiva no tempo dela. Por quê? Porque até então as pessoas molhavam na tinta, escreviam ou colocavam um sachêzinho, né, um blister, né, com tinta, colocava tinta num reservatório e ele descia por uma linha fininha que ia parar numa ponta arredondadinha que o cara escrevia, que é a pena, né? Aquela Sim. pena que a gente tem. E aí um francês colocou uma ponta de tungstênio aqui. Aqui tem uma pontinha de tungstênio. Se você olhar uma bolinha, é uma microbolinha. Isso é esferográfica. Justamente uma esfera de tungstênio. A tinta está aqui. Conforme você vai escrevendo, essa ponta vai rolando, ela se lubrifica com a tinta e você vai escrevendo. Pronto. Ela foi disruptiva. E o que a gente vive hoje, a cada momento e cada vez mais, e com a vinda da... Eu lembro muito nos anos 90, a gente falava, com o advento da internet, era o advento da internet. E agora vou repetir, o advento do que a gente chama de inteligência artificial, que já existe há muitos anos, mas essa generativa, com quem a gente conversa, né, com quem a gente troca ideia, e que vocês já sabem, eu já acho que esse termo já está superado e nem cabe mais, na minha opinião, né, humilde opinião, o termo é inteligência artificial. Mas a gente vive um momento em que a tecnologia também passa por disrupção, né? Nós temos vários momentos disruptivos na política e se você não regula, se você não cria lei para determinar o que é, o que não é, o que é legal e o que não é legal, que é a regulação, você não estabelece parâmetro nem limite. Então, vamos pensar no marco... Agora a gente está falando no marco da inteligência artificial. Eu tenho um artigo sobre a responsabilidade civil dos provedores de internet no discurso de ódio. Tá? Qual que é a responsabilidade? E hoje a gente Polêmico. Já tem... Não, veja, isso, quando eu escrevi, a gente estava falando só dos provedores de internet, porque os provedores têm 3, são divididos em... Você pode colocar em 3 categorias. Tem aqueles caras que só hospedam. Sim. Né? Tem aquelas pessoas que hospedam e que também produzem alguma coisa, tipo um Google da vida, né? Disponibiliza aquilo que você produziu. E aí um terceiro que agora não entra no campo que a gente vai discutir. O que a gente passou recentemente é sobre essa regulação da questão das redes sociais. O quanto a rede social é responsável ou não. E aí, a gente tem que falar da GRPD, que é a lei europeia, em que o indivíduo, basta ele reclamar para a rede social, e a rede social é obrigada a tirar do ar. Ele não precisa entrar com processo. E nós tínhamos até então, no Marco Civil da Internet, o dispositivo que dizia que não, que assim, quem tem que mandar é o judiciário. E foi isso que mudou agora nessa nova regulação, né? Que as pessoas elas podem reclamar direto para a rede social. Não gostei da minha imagem, não gostei daquela... Da forma como foi feito, o cara fez um vídeo comigo que eu não autorizei, ou autorizei, mas porém quero que remova. Então ele não precisa mais entrar na justiça para isso, basta que ele faça o requerimento direto para a plataforma que... Eu acho que esse é um campo bem importante, porque a gente tem várias variáveis disso aí tudo, eu enxergo, né? Então, por exemplo, você tem... para eu poder tirar antigamente, para você poder tirar um vídeo, você tinha que judicializar. E o nosso judiciário no Brasil é algo constante crescimento. E
e travamento, eu diria também. As ações elas demoram para ocorrer e tudo mais. E eu acho que dessa forma, não sei se é assim efetivamente, como é que funciona isso, mas seria uma boa regulação para que pudesse realmente de fato tirar, ou desse marco que pudesse tirar rapidamente aquela pessoa desgostosa. Eu sei que entra num aspecto de estou na rua e filmei sem querer aparecer uma pessoa lá no fundo. Mas e aí? Aí você entra nesse campo de filmar alguém lá no fundo, você vai remeter já a uma coisa que vem lá do século retrasado, né? Que é o direito de imagem, que entra no teu direito de propriedade da sua imagem, que é na sua privacidade, na privacidade do celular, enfim. Né? E entra num discurso ainda muito maior sobre os limites do que é liberdade de expressão. Sim. Né? Porque muita gente fala que lá nos Estados Unidos a liberdade de expressão, a liberdade de expressão, você fala o que você quiser. Só que se você receber um processo porque você falou alguma coisa que alguém não gostou, você não vai ser multado, você não vai receber lá um danos morais de 5 mil reais, como acontece aqui no Brasil. Lá você vai receber de milhões de dólares. Né? Você vai inviabilizar a tua vida. Aqui no Brasil, não. O nosso sistema de freios e contrapesos, ele consegue segurar um pouco essa onda. Mas aí a gente pode esticar a corda um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Cada um tem um entendimento sobre essa liberdade de expressão. Então, quando você regular isso, certamente você vai ter gente que vai dizer... Já está regulado, né? Mas existe sempre a necessidade permanente de revisão disso. Vai ter gente que vai reclamar dos dois lados e, bom, é trabalho pra gente que é advogado. É mais coisa. Nossa, eu tô com a minha cabeça fervendo aqui. Doutor, superregulações não criam mais burocracia? Como é que a gente pode falar sobre regulamentações que ajudam a vida do cidadão nesse mundo já bastante burocrático que a gente vive? O ideal não seria talvez diminuir as regulações ou melhorar as regulações? Como é que o senhor enxerga isso? Bom, se a gente pensar que países como a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, né, eles têm pouca ou quase nenhuma regulação e tudo está baseado no princípio da história, né, de como as coisas têm sido decididas. Do common law. O common law. Nos precedentes, você precisa de pouca regulação escrita, mas você tem muita regulação histórica, né? Então a regulação ela vai acontecer de qualquer forma, porque quem assiste filme e já viu algum filme de julgado americano vai ver que os caras usam muito esses precedentes. Fulano versus Beltrano, foi decidido assim. E foi colocado o que a gente chama hoje aqui no Brasil de IRDR, né? Instituto de Repetição de Demanda Repetitiva, de Demanda Repetitiva. O juiz é obrigado a decidir conforme aquele precedente. Então não tem nem discussão. Se caiu no quadro, tem aquele precedente, o juiz... Então, em razão da decisão tal, eu desconsidero. Então, ou é culpado ou é inocente. Acabou. Não tem discussão. E é para onde a gente caminha no Brasil. O professor Jacinto Coutinho, foi coordenador do curso do pós-graduação, mestrado, doutorado e graduação da Universidade Federal do Paraná, ele costuma dizer que o Brasil está fugindo da sua história, que aí vou ter que entrar um pouco no juridiquês, né? Germano-romana, né? Germânico-romana do direito, né? E avançando para um common law light, por enquanto. Common law que é esse direito dos precedentes, né? Porque, veja, eu vou escrever Esse common law eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque realmente só para explicar e eu também não sei. Esse common law é como funciona a Constituição na Inglaterra, é isso? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também? Também, Inglaterra também. Então eles têm... o common law por exemplo, assim, existem algumas resoluções, mas vale aquilo, esse caso já aconteceu. Pega aquele caso lá que já aconteceu, como é que foi decidido? Foi decidido desse jeito. É um caso paradigma. E já aí foi. É isso? Que assim, vamos dizer assim... Para exemplificar, né? Nesses países
mais de cultura anglo-saxã, ou de origem anglo-saxã, esse common law traz mais questões culturais, históricas, de um senso comum. Tanto que tem uma frase que eu lembro que na faculdade de Direito, o pessoal falava assim, quanto menos cultura, mais leis. Então, entendeu? Entendi. Então eles lá, como tem essa construção histórica de muitos anos de luta, feudalismo, aquela questão... Tipo, vamos pegar pro estadunidense, ele é um país que ele se chama a liberdade. Então tudo aquilo que fere qualquer coisa da liberdade já vai ser... muito... Vamos pegar por um exemplo bem, isso talvez... é muito principiológico, né? Tá. Eles têm essas funções principiológicas muito fortes. Já nós aqui, nós temos uma origem do direito mais germano-romana, lá de Constantino, que fez tem a questão do Codex Law, né, que a gente fala aqui, mais questões lá dos códigos napoleônicos e tal, que foi essa questão da República lá. E aí aí você tem mais uma questão positivista, né? Que é o Kelsen. Tipo, o que está na lei? Então vamos seguir o que está na lei. Então, enquanto nós aqui temos esse aspecto mais positivista do que o que está na lei? Então vamos fazer o que está na lei. Lá eles dizem o que está na nossa cultura, o que nós estamos acostumados a fazer no nosso dia a dia. O que é o bom senso disso? Isso. Por isso o país, talvez o Brasil seja um país com muitas leis por conta disso. É uma questão cultural. Mas só para finalizar, desculpa, doutor. E aí tem uma outra questão. Começou a haver uma mudança de interpretação na legislação brasileira, e aí eu vou pedir para o professor me corrigir se eu estiver errado, lá com Miguel Reale, quando ele começa a falar sobre validade da norma. Então, quer dizer, uma norma, por mais que ela esteja escrita, se ela não é, digamos assim, aceita pela sociedade, ela, de certa forma, não tem eficácia. Então, existe daí um contraponto entre o que está escrito e o que é praticado. Exemplo disso é o jogo do bicho, que a princípio é proibido, mas está no dia a dia e não se existe punição aplicado, né? E meio louco assim. E aí você tem o Código Civil de 16, né? Que daí vem a crítica do Reale, depois você vem para o Código Civil de 2002, e aí o próprio Miguel Reale Júnior faz a crítica de novo, né? Que é o filho, que já acho que faleceu recentemente, né? Se eu não me engano, já por seus 90 e tantos anos. Se não faleceu, está com 90 e tantos anos, eu não tenho essa informação aqui comigo. Mas é isso. No Brasil e nas culturas, principalmente latinas, tá tudo escrito. Se não tiver escrito, e isso está tão embutido e tão incutido na nossa cultura que na hora que uma lei é votada, ela entra em eficácia, já tem alguém pensando como é que vai fugir dela, não é? Sim. A gente não está sempre criando as brechas, procurando as brechas. Caramba! Nossa! Você que é da área de comunicação, você já ouviu falar, você conhece a teoria das brechas. Sim. Né? No jornalismo. Agora, isso é aplicado no direito se você... hoje, escrever o direito, você peticionar, como aconteceu ontem comigo, por exemplo, já faz 15 dias que eu estou escrevendo uma petição, eu estava com 38 páginas de petição, falei, meu Deus, ninguém vai ler essa petição de 38 páginas. O cara vai jogar numa AI e vai falar, não tem. Por quê? Porque a gente tá deixando, eu estava falando do Jacinto, porque o Jacinto estava dizendo isso, a gente está deixando a lei de lado e partindo dos precedentes. Então você vai buscar primeiro súmulas e depois a jurisprudência. Como é que isso está sendo, o STJ está decidindo. Assim, pessoalmente, com todo respeito ao TJ Paraná, eu uso, claro, a jurisprudência do TJ Paraná, mas de preferência eu vou para o STJ. Jurisprudência, jurisprudência, jurisprudência. Por quê? Você, de alguma forma, está demonstrando para o juiz que mesmo que ele tome uma decisão diferente, você vai levar... Opa, bati. Você vai levar isso para quem decide diferente daquele juiz. Sim. Até porque tem alguns casos de recursos, enfim, sobe, né, para última instância, eles exigem essa questão de
matérias, né? Repetitivas, vinculação de jurisprudência vinculante, como critério de aceitar. Tipo assim, eu aceito o seu pedido desde que você, no seu pedido, diga como é que o que eu já julguei interfere no seu pedido. Senão eles não aceitam. Caramba. Então, assim, é claro, eu consegui trazer essa petição, que já está protocolada para 13 páginas. Mas me doeu muito ter que cortar alguma. Porque você vai trazendo. Você começa a tratar de doutrina, daí no caso, né? Muita jurisprudência e muita doutrina. Então, eu deixei de colar para colocar RESP e tal, em vez de colocar, você faz o recuado e coloca RESP e tal, já decidiu. Mas aí, mudando um pouco de assunto, o senhor não acha que isso acaba virando tipo justiça fast food? Porque se você olhar assim, a questão do advogado, muitas vezes ele, né, naquela visão romântica da profissão, é aquele cara eloquente, aquele cara que cria teses, que faz um exercício filosófico nas peças, que cria teses e tal. E hoje não, hoje a impressão que dá é tipo assim... Copia e cola. Tá, cumpriu, não cumpriu. Aí o cara vai, tipo, meio que carimbando a peça do cara, entendeu? Esse é o movimento de ida e de volta. Tá? E vou explicar. O Barroso encomendou uma inteligência artificial né? Acho que é Corujinha, se eu não me engano, né? No nome dela. Não lembro, mas eu sei que ele está movimentando isso. É uma inteligência artificial específica e que, em tese, todo mundo vai adotar. O TJ Paraná, me foge o nome, peço perdão, mas tem aqui de Foz do Iguaçu um desembargador que ele também desenvolveu para o TJ Paraná uma inteligência artificial que na época era PIA e depois não pôde mais ser PIA porque... Já tem um outro órgão chamado de protocolo integrado, não sei o quê. Tá. Que é sensacional, inclusive. Esse piada do governo do estado do Paraná é sensacional. E essa inteligência... Não sabia que existia um outro do jurídico. Essa inteligência estava sendo testada. E quais foram os dados que eles chegaram? Que ela acertava 75%, se não me falha a memória, mais que os juízes ao fazer análise. O que acontece? Se você pega a lei e transforma ela numa máquina se você faz apenas a leitura da lei seca, sem entender por que a lei existe, qual é a filosofia que sustenta aquela lei, qual é a origem dela, qual é a etimologia, vamos dizer assim, da lei, né? Por que não está escrito é proibido matar? Né? Não está escrito isso na lei, é proibido matar. Está escrito se matar, você vai fazer tal coisa, você vai sofrer uma consequência. Não está proibido, ninguém proibiu você de roubar, mas se você roubar, você vai ter uma consequência, né? Então, por que é assim que a lei é escrita? Então tá, o que a inteligência artificial faz? Ela usa lá os algoritmos dela, calcula X e Y, sim ou não, causa efeito. Sim, então... E nós sabemos que no direito a gente tem pelo menos 3 tipos de interpretação, né? Que tem e agora até me foge a terminologia das 3, mas enfim, você pode ler apenas o texto seco, sem nenhuma interpretação. Você pode interpretar, aí você interpreta do jeito que você quiser. E aí tem a terceira forma, que é a interpretação a partir da jurisprudência e de outros pensadores, da filosofia, e aí chegar a um resultado. O que a máquina não faz hoje? A máquina não cria nada. Sim. Não existe. Por isso que eu falei para vocês antes que a inteligência artificial é mentira. Não existe inteligência artificial, na minha opinião. Porque ela não cria nada. Ah, perfeito. Entendi o seu aspecto. A inteligência, ela não tem a competência de escrever uma tese, dizer assim, veja um material aí que nunca foi estudado, desenvolve uma tese de doutorado aí, um assunto que não existe. Ela é incompetente para fazer isso. Então eu já vi a resposta.
eu selecionei esses temas aqui. Quais dos temas você gostaria de que nós trabalhássemos aqui? Pois é, não, então a inteligência artificial no campo jurídico, aí voltando para essa tua resposta, o que ela vai fazer? Ela vai olhar, óbvio, pegar as leis. Se você fazer um cruzamento dela com especificar e dar para ela, né, interpretações diferentes, ela vai chegar a um resultado. Uhum. Né? Então você quer que o judicial te entregue, o Poder Judiciário te entregue o melhor resultado possível. Se o Poder Judiciário migra para a inteligência artificial para emitir as suas decisões, qual que é a minha tendência como advogado? Fazer o movimento reverso. Né? E aí, claro, vai ser justiça fast food, porque se ele me entrega, se ele já tem a decisão pronta, baseado, eu vou entregar já a resposta, porque eu já tenho a pergunta. Vou preparar para ter a resposta que eu quero. Eu vou preparar a pergunta de acordo com a resposta que já está pronta. Aí a gente começa a entrar naquela questão teoria dos jogos, né? Pois é. Aí o cara já faz as perguntas pensando no resultado. Mas viu, você como advogado, você não vai lá olhar as decisões do juiz quando você vai protocolar, protocolou a peça, caiu na vara tal, você já sabe como é que aquele juiz costuma decidir. Você vai escrever para ele. Se ele ler, né? Se não for um assessor que vai ler, né? Mas em tese você vai escrever para ele. Mas essa questão da inteligência artificial, ela não iria aliviar a mesa dos processos que existem? Então, por exemplo, você pega processos que são talvez, por exemplo, sei lá, a gente até falou aqui num outro podcast, uma discussão de terreno. Aí terreno envolve família, sentimentos, sei lá. Agora você pega uma tese que ela é trabalhista. Dentro da normativa, 90% das ações trabalhistas elas são as mesmas, os 10% que não são. A inteligência não conseguiria fazer essa seleção e falar assim, isso aqui é fast food e isso aqui realmente requer Acho que ela vai pegar as últimas jurisprudências e falar, em casos parecidos, qual foi a base de danos morais? Por exemplo, Serasa SPCA, a base de danos morais é entre 5 a 10 mil reais de indenização. Então, o que for de SPC Serasa, por exemplo, ele vai pegar os últimos julgados, vai fazer uma média lá, mais ou menos o que aconteceu dos fatos e vai dar resultado. E aí eu vou emendar numa outra pergunta para vocês dois. Vocês não acreditam que a gente parte aí para um princípio como vocês explicaram antes do anglo-saxão, do common law? Porque se há uma inteligência que está decidindo, ela vai decidir pelo que já foi decidido. Sim. Entendeu? E aí ela pega e fala assim, viu, com base nisso... mas essa aqui é uma lei nova, vai ser acrescentada lá, show de bola. Mas lá atrás já foi decidido assim. Quando você tem um acréscimo de uma lei, por exemplo, como aconteceu com a LGPD, né? Quando ela entrou, você começou a ter vários livros acontecendo, vários estudos, primeiro artigos, depois livros, e cada um tinha uma interpretação e tal. Então tudo isso é base que vai sendo construída. Tá. A questão é oferecer para a máquina condições dela entender pontos divergentes. A questão é que você pega lá um juiz que se especializou numa área tal e ele sai pelo Brasil fazendo palestra. Ele vai virar uma referência no assunto. Então ele vai ser literatura majoritária. A máquina só entende que tem mais gente lendo ele. A máquina não entende se existe um contraponto razoável para aquela posição do juiz. É meio que assim, você compra de quem é mais famoso, não de quem é o melhor produto. Cara, que discussão maluca é essa, cara? Meu Deus, onde é que a gente vai parar? Tipo assim, é um negócio completamente novo. Daqui a 15 anos vamos estar aqui fazendo chama o ponto. Eu diria o seguinte, eu diria que a inteligência artificial na área do direito, especialmente nos julgamentos, pode trazer mais segurança jurídica, entendeu? É mais seguro porque existe uma previsibilidade dos julgamentos. Contudo, ela também traz uma desumanização dos casos. Como é que, por exemplo, uma inteligência artificial vai quantificar um trauma que uma pessoa teve? Entendeu? Mas você sabe que isso já passa por uma espécie de tabela, né? Os juízes já usam, já existe uma tabela para determinar os danos morais, por exemplo, né?
Ou se você faz seguro de vida, se você faz um seguro de vida, você sabe, se eu perder um dedo, eu recebo tantos %. Se eu perder uma mão, se eu perder um braço. Mas aí eu me lembro de uma situação de um julgado que, se eu não me engano, o Barroso, na época que estava o Joaquim Barbosa no STF, o Barroso, o Lewandowski, não sei, começou a querer colocar critérios objetivos para a dosimetria da pena. Então, esse aqui fez, então aumenta 10% a 15%, aqui aumenta 20% a não sei o que %. Eu lembro que, pelo menos na faculdade, quando eu estudei, eu falei assim, gente, você não pode objetificar em percentuais, você tem que considerar circunstâncias, senão você fala assim, não, beleza, você usou uma faca, a faca foi assim ou foi assim? Então aumenta de 5% a 3%. Tipo, não cabe esse tipo de repente, entendeu? Ali já era um germen, né? Uma sementinha. Mas o doutor lembra desse jogo? Eu lembro vagamente por cima, de ter acompanhado, e me preocupa muito. Bom, por isso é que nós temos que ter as sustentações orais. E os embargos auriculares, né? Para quem não sabe, embargos auriculares é quando a gente vai conversar lá com o juiz para tentar justificar para ele, olha, doutor, dá uma lida com carinho aqui, porque veja bem, não é bem assim. Você precisa humanizar a relação das pessoas. Me aconteceu uma coisa desagradável ontem, sabe? Eu tive uma sessão de instrução com uma pessoa que é amiga. Mas veja, Amigos. Tô brincando. Não, mas no direito... Claro, absolutamente. No direito, o juiz é o juiz, o advogado é o advogado. Se os dois vão tomar cerveja juntos no fim do dia. Agora, você precisa entender que há uma separação. E essa pessoa... Rapaz, ela é minha amiga. Passou por mim e fez de conta que não me conheceu. Ela, na verdade, ela é juíza leiga. Como juíza leiga. Fez de conta que não conheceu. Falta um pouco, né? De urbanidade. Acho que eu vou chegar nela e falar, doutora, você... lembra de mim, caso eu acho que, claro, historicamente em Cascavel, vocês que têm uma família de tradição aqui em Cascavel, né, de advocacia, a gente sabe que nós tivemos uma história em Cascavel em que o juiz era o sinônimo da cidade, né? Sim. Juiz, delegado e padre. O cara era o supra-sumo. Ele ia até tocava e cantava na noite ainda, né? Saía para dar uma canjinha por aí de noite. Hoje em dia, não. Né? O advogado ele precisa entender, né? O juiz, o Ministério Público, o promotor, o parquinho, enfim... Cada um seu espaço. Lá dentro do fórum ou dos espaços virtuais, você tem uma situação. Agora saiu dali. Eu vou dizer que a única coisa que o juiz pode fazer agora é mostrar o dedo no meio. Tem que ser ministro. Não é qualquer juiz e que corintiano, pode, né? Corintiano. Foi uma cena lamentável, mas humana. Não dá pra... também tem isso, tem essa questão, né? De que o cara tava no... o cara tá no estádio, não podia nem xingar, cara. Né? Vacilo, né? Não podia nem... E aí, a minha pergunta, será que ele xinga o juiz ou não? No estádio? Eu acho que nesse o dia... árbitro do jogo? Acho que nesse dia xingaram o juiz, talvez não o do campo, né? Pois é. Mas, enfim, voltando à vaca fria, né? Do judiciário... Veja, nós temos 3 poderes e eles são autônomos. É preocupante que os poderes se entrelacem tanto assim, né? Que o poder e o judiciário é sui generis, né? Porque assim a pessoa vai crescendo, ela vai passando em concurso, ela vai avançando, ela vai, em tese, ganhando conhecimento, porque ninguém é juiz se não tiver um conhecimento, como é que diz lá se não tiver um notório saber jurídico e libado da reputação, não é isso?
enquanto que nos outros poderes você depende da sua capacidade de convencer, de liderar política, as pessoas, né? A política, de que as pessoas te queiram lá. Então o judiciário, em tese, ele já é independente por conta disso. O senhor não acha que decisões judiciais têm alguns critérios políticos ou tem uma carga política na decisão judicial? Claro que tem, né? Se você veja, o que está acontecendo hoje, às vezes ele fica sobre, já dizia um amigo meu que gostava de um whiskyzinho, a gente não consegue ler o rótulo da garrafa estando dentro da garrafa. Então, no tempo em que nós vivemos, a gente não tem ideia da repercussão disso daqui a 5 anos. Uhum. Mas se a gente olha para trás há 10 anos, e vê o que foi a operação do Sérgio Moro, sim, com todas críticas positivas e negativas, eu não vou entrar no mérito, sim, aqui ou não, então você observa que que algumas coisas são pontuais e históricas. Aquilo talvez de repente precisou acontecer naquela época. Assim como alguns pontos precisam acontecer hoje, até para a manutenção da nossa democracia. Então alguém vai sair da curva para proteger. Alguém vai fazer alguma coisa diferente do usual, não vai ficar sentado esperando que aconteça pelos outros. E alguém vai se levantar para tentar contrapor aquilo. Veja, são movimentos de forças. Teoria de poder, né? Eu vejo muito como um cabo de guerra hoje, né? Onde uma parte acaba puxando mais para um lado e aí a outra parte tem que puxar mais para o outro lado. E eu acho isso, pro aspecto democrático, eu acho terrível para a nossa sociedade, para que a gente possa viver em comunhão com as nossas partes. E aí a gente fala sobre o ativismo judiciário, né? Que assim, o próprio judiciário fazendo lei, mas o judiciário em tese ele só faz... o juiz é obrigado a decidir. Sim, ele é obrigado, ele não pode fugir. Ele não pode fugir. E às vezes você não tem uma regulação para aquilo. Então ele vai na tradição, ele vai na analogia. E se não encontrar nada, ele vai até fora do país buscar alguma coisa. E a gente já viu a ministra, se eu não me engano, Nancy Rodrigues, indo buscar na época, quando a gente não tinha regulação ainda o Marco Civil da Internet, indo buscar regulação fora do país para poder decidir. Inclusive o caso Paradigma na época, se eu não me engano. Tanto é que eu faço essa citação lá no artigo. Uhum. Se você não tem uma regulação aqui, você precisa ir buscar em algum lugar. E o juiz precisa decidir. Veja, então, no momento histórico atual, a gente está enxergando com uma névoa que só vai se dispersar daqui a alguns anos. Ela pode agudizar ou não, né? E aí a gente vai ter que determinar em que lado da história a gente vai querer ficar, né? Essa aqui é a questão. Nós estamos vivendo um momento histórico... Estamos vivendo a história. É estranho, né? Porque, por exemplo, se você for olhar lá o que a gente tem, assim, de referência, de situação mais crítica que o país passou em termos políticos... Você vai olhar lá, governo militar, AI-5, que a princípio naquela época eram regulamentações válidas. Desde Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas. Eram questões, atos válidos juridicamente, porque passado por digamos assim, uma formalidade legal, né? Mas eles eram principiologicamente nefastos. Eu acho que nós estamos vivendo algo parecido com isso hoje. Quer dizer, você tem decisões aí que são, no mínimo, questionáveis, né? E a gente está passando por uma insegurança jurídica gigante. Eu não estou falando só de, fulano foi preso, outro foi... Não, estou falando, por exemplo, questão mesmo do IOF. Gente, é um negócio de louco no país que a gente está vivendo. Você não sabe quem tem a competência para decidir. E aí eu digo assim, eu sinto como se a gente estivesse vivendo uma espécie de uma guerra fria entre poderes. Olha, você foi bem, cara. Guerra fria entre poderes. Uma guerra fria entre poderes. E o que me preocupa em uma guerra fria é quem vai dar o primeiro soco.
Porque a hora que der o primeiro soco, nós estamos a um passo de uma guerra efetiva de pessoas incompreendidas dos dois lados. E aí você tem pessoas extremistas em dois lados, ou em três lados, talvez, e que vão... E essa Guerra Fria toda ela vira. Por quê? A Guerra Fria, lá, histórica, entre Estados Unidos e União Soviética, né? Ela não foi a fins de fato porque ninguém teve coragem de fazer alguma coisa. O problema... Ela foi. Ela teve muitas frentes de combate, mas não foi global, no nível assim de eu contra você aqui. Isso, mas ela Cuba contra não sei quem, eu tenho Coreia do Norte, tipo Coreia um do de piranha, Sul. assim. Isso, mas perfeito, mas assim, já pensou se tivesse naquele momento, Estados Unidos ou União Soviética, decidisse atacar o país, nós teríamos uma outra sociedade agora. Ou não teríamos uma sociedade. Entende? Então eu vejo muito esse aspecto agora. Nós estamos vivendo uma guerra fria entre poderes que aí a gente não sabe. E aí é preocupante no sentido do seguinte: e se alguém vence e a gente pode estar vivendo uma época pré-ditatorial? É a minha opinião. Esse é um campo delicado. A gente mexe... Nós vivemos numa região, o sul do Brasil... Ele tem uma característica muito específica no que diz respeito ao pensamento político de direita e de esquerda. Sim. Vamos entrar no mérito... É até um pouco complicado falar sobre isso. Mas sim. Nós temos 3 senadores. Os 3 senadores são de direita. Né? São 3 senadores que se posicionam como efetivamente de direita... lá no cantão da direita, né? E o senador, para quem não sabe, os 3 senadores, eles representam o Estado. Então, o deputado, ele representa o cidadão paranaense. Né? O deputado federal representa o cidadão paranaense lá em Brasília. O senador, ele representa o Estado do Paraná como instituição. Certo? Enfim, nesse posicionamento, eu quero que você lembre, se é possível. Você consegue lembrar os 3 senadores que o Brasil tem? O Iovisto, Paraná? Flávio Arnes. Não, né? Mas 90% das pessoas que saem na rua ali não sabem quem são. Não sabem. E qual é o posicionamento deles no Congresso, né? No Congresso Nacional? Se estão votando pelo Estado ou se estão votando por eles mesmos, né? Os seus deputados. Então, veja, do que eu estou querendo falar? Eu tenho um grande amigo, Alessandro Zeni, que ele é pós-doutor em filosofia do direito. Né? E a gente estava discutindo o papel nosso papel do judiciário. Nós advogados, nós somos escravos do legislativo. Então, na imprensa, em geral, quando alguém diz assim, porque a polícia solta e a justiça prende. A polícia prende e a justiça solta. Não é a justiça que soltou. O juiz, ele foi convencido por uma legislação que ele tem que seguir. E quem é que cria a legislação? Os deputados, os vereadores, os senadores. Então, você tem um Brasil, um país que seja administrável, passa quase todo ele pelo legislativo no momento atual. Isso começou em Fernando Henrique Cardoso, sabe? Com as trocas os 7 anões, né? Depois veio o mensalão, aí depois a gente começou a sovar ou cevar o Congresso. O Congresso hoje é evidente, não faz nada sem um tomar lá da cá. A gente tinha as emendas PIX até outro dia, tem um furo no orçamento do Brasil que é igualzinho às emendas PIX, as emendas que os caras não precisam prestar nenhum tipo de conta. O dinheiro só vai. Né? Como é que você governa um país desse jeito?
Você tem 40 bilhões de furo e você tem 40 bilhões, mais ou menos isso, né? Vai. De emenda que você está dando para parlamentar que você não sabe como é que está indo pro parlamento. É tipo, eu vou dar um exemplo assim, mas é tipo o cara tá tentando administrar as finanças de casa, mas cada filho tem 10 filhos e cada filho tem um cartão de crédito ilimitado. Tá todo mundo moendo. E aí, o que acontece? Quando você fala, a questão, a gente não sabe quem que o nosso Congresso, ele ganhou um poder tão grande que ele tá passando por cima do... Veja, não estou defendendo um presidente. Sim. Eu só estou dizendo que ele ganhou um poder e que é natural. Veja, a gente tem uma situação e tem uma oposição. Sim. E nós temos uma oposição bastante forte no país, né? Mas essa oposição, ela precisa ser responsável também, porque a gente tem uma lei que trata do orçamento, né? Sim. Você tem a LOAS lá, né? A lei do orçamento. Então, se o Congresso, por bem ou por mal, né? Ou mesmo de oposição, ele não avalia o Brasil em vez de avaliar um presidente, ele, desculpa, está equivocado. É o melhor para o Brasil e não é o melhor para o seu grupo. Eu não tenho que dar uma de Maquiavel e destruir para pegar os restos e destruir o meu inimigo ao máximo. Não, a gente vive na democracia. É importante que a gente alimente o nosso inimigo, porque no debate, não é inimigo no sentido de oposição, é porque no debate é que eu cresço. É no debate que eu descubro onde é que está a minha fraqueza. Sabe? Mas hoje eu percebo que com o advento da internet e das redes sociais, eu percebo que cada assim, vou generalizar, tá? Cada político, cada deputado, vereador, deputado federal, estadual, senador, ele não está preocupado na decisão que ele vai tomar para o Brasil. Mas, na minha opinião, de uma maneira muito generalista e talvez muito superficial, ele está preocupado em gerar corte para a internet. E falar dele, com a própria bolha. Ele se mantém no então, poder, assim, né? é um discurso sempre inflamado daquilo tudo e não um debate do que pode ser feito. E aí nós vamos entrar de novo naquilo que eu falei. Quem que vai dar o primeiro soco? Porque a hora que der o primeiro soco, aí nós estamos passivos de uma guerra que nós talvez nós nunca vivemos no Brasil. E a gente, veja, eu sempre acreditei nos extremos. Tá? Porque é dos extremos que você encontra o meio. E eu gosto de andar aqui no meio. Eu tenho um amigo, um psicólogo aqui em Cascavel, é o Dr. Air Belinho, um cara, né, não sei se está aposentado ou não, mas é um cara antigo, não sei se você já ouviu falar dele. Já ouvi falar. Então ele diz o seguinte: nem 8, nem 80. Ele gosta do 36. Por que 36? 8 menos 80, 72, divide no meio 36. O caminho é o caminho do meio. Mas a gente tem o centrão. A gente não está falando de política, eu estou falando de comportamento humano. Das virtudes. Que são o meio dos extremos. Então, exatamente. Então a gente precisa dos extremos. Mas aí a gente está tendo umas cordas que estão... Veja, você não pode forçar o Supremo a tomar uma atitude. Você, como advogado, você sabe bem o seguinte: determinação do juiz, a gente faz o quê? Cumpre. Aí ontem eu assisti um debate na CNN em que um jurista, professor da USP, disse que se eu não concordar com a decisão do juiz, eu não preciso seguir ela. Aí a debatedora, que também é professora de uma outra universidade famosa, disse: desculpa aí, mas acho que nós não... Aí ele entendeu que falou bobagem, quis dar um passo atrás, mas está lá registrado. Você pode pesquisar no corte da CNN do debate, em que ele fala: mas a decisão é ilegal. Existem ferramentas jurídicas para você ir lá buscar reverter aquilo, mas não desobedecer. Eu acho que decisão judicial se cumpre, mas, acima de tudo, se questiona, né? O que mas não é porque eu não concordo. Ninguém está proibindo a discussão e questionamento. Agora, descumprir também. Não, eu estou dizendo assim, me preocupa sobre essa questão muitas vezes do direito à expressão, de pessoas sendo tolhidas por questionar, né?
Sim. Não. Eu cumpro, mas eu não concordo. Tá tudo certo. E eu me manifesto que eu entendo. Tipo assim, minha mãe fala assim, vai escovar o dente. Eu vou escovar o dente. Mas eu falo, pô, mas eu acabei de escovar, faz 30 minutos, eu só tomei, só comi uma coxinha, eu não concordo. Tudo bem, mas vai escovar o dente. E eu acho que pega muito nesse campo, sabe, que foi dito assim, você cumpre e questiona. Agora, se você não pode nem questionar, aí é complicado. E aí, realmente... Mas tem que tomar cuidado nisso, porque isso a gente acaba comprando como é que se diz? Uma narrativa. E essa narrativa, essas narrativas, em geral, elas conversam muito com a gente. A gente acaba criando uma bolha de convivência e você fica muito dentro dela. Sim. Então, você tem aquele cara que ele só se alimenta do Brasil Paralelo, por exemplo. Sim. Eu só me alimento do Brasil Paralelo. Vai ser ultradireitista. Putz, o cara chega com uma tese que você fala, meu Deus do céu, como é que pode? Aí tem outro cara que só se alimenta do Poder 360. Carta Capital. Calma, guri, não é isso aí. Aí vem o cara do Metrópolis, que ele tá navegando por onde a grana flui melhor. Então, às vezes ele tá batendo num, às vezes tá batendo no outro. Aí o outro navega pelo antagonista, que é meio humorista, tem aquela coisa meio... Sim. Então, assim, se eu ficar só dentro de uma dessas bolhas, eu não vou criar uma perspectiva ampla do que está acontecendo no país. Mas falta um pouco do brasileiro também da capacidade de discernimento e pensamento dele, né? Dele olhar e falar assim, cara, isso aqui eu tô lendo... Porque eu acho... Você falou uma coisa que é brilhante. Eu recebo o negócio que é do juiz e eu posso até contestar. Mas não... igual o cara falou, eu não vou cumprir. Não, você tem que cumprir, mas você pode contestar. Show de bola. Mas aí eu leio uma matéria e eu levo aquilo como uma verdade. Eu, em nenhum momento eu vou tentar contestar aquilo. Então falta no brasileiro uma capacidade também de olhar e falar assim, cara, peraí, vamos pensar um pouco também sobre isso que está escrito, entendeu? A chamada da manchete, o que está escrito lá, entendeu? Pô, tem um monte de coisa que o cara poderia parar e pensar, ler a matéria na íntegra, pesquisar. Eu comentei contigo mesmo, minha esposa é jornalista, né? Então, ela já fez 300 mil cursos lá dentro do próprio Google, já ganhou prêmio dentro do Google e tal. Enfim, e ela escreve matérias longas. Ela está na contramão daquilo e ela tem uma maior minutagem de leitura lá dentro da instituição onde ela trabalha, né? Ela tem, dentro do campo dela, as pessoas param para ler. Enquanto a gente sabe que as pessoas em geral ficam 15 segundos na matéria, se ficam muito, né? E fogem, ela consegue minutagens assim, absurdas de gente que para ler artigos e matérias grandes. Enfim, quando eu não consigo, Gilberto, escutar alguma coisa e sopesar o quanto aquilo faz sentido ou não faz sentido, eu me sinto um pouco mal, assim, sabe? Tipo, comprar uma coisa só. Alguém vem pra mim e fala assim, porque o cabeça de ovo não sei o que lá. Não, é verdade, tem razão, não sei o que lá. Não, calma, peraí. Por que o cara tomou essa decisão? Por que ele fez isso? Perfeito. Analisei, refleti, li. Não, realmente não precisava chamar o cara desse nome, mas eu concordo. Nesse aspecto aqui, acho que talvez ele tenha exagerado. Mas eu também não posso esquecer que ele é o ministro. E que, embora eu procure estudar o direito todo santo dia, biriri, bororó, se eu sentar para ele para debater conhecimento jurídico, ele vai me dobrar, me redobrar de novo, me colocar no bolso e eu vou para casa me sentindo humilhado e achando que tem razão. O pior é isso, né? Achando que tem razão. Então, a questão é parar para avaliar se aquela informação que eu estou recebendo faz sentido ou não faz sentido. A gente está vivendo deepfake, fake news, desinformação. Isso é perigosíssimo no processo eleitoral que a gente vive a cada 2 anos.
né? As ferramentas estão cada vez mais ágeis, mais completas. Sim. E se a gente não tiver uma regulação adequada, se não tiver lei que estabeleça a conduta, a gente corre um sério risco ao nosso direito, à nossa liberdade de expressão, à nossa liberdade de pensamento, à democracia. Então, só para seguir na linha, existe uma escritora chamada Shoshana Zuboff, que assim, hoje, para mim, é a minha referência em termos para verificar essa questão. E ela fala sobre... o livro dela fala sobre... o capitalismo de vigilância. Tá? Então ela conta a história de como é que começou a vigilância do indivíduo. Então, uma universidade lá dos Estados Unidos criou uma casa onde as pessoas colocavam câmeras Tipo um Big Brother. Assim. E a casa e começaram a desenvolver dispositivos que facilitavam a vida da pessoa e que já começavam a entender o que ela gosta e o que ela não gosta. Nessa altura, eu vou lembrar qual empresa, criou um timer automático para a temperatura. E nos Estados Unidos é comum que as casas sejam inteiramente climatizadas. Então ela sabia que o Joãozinho gosta que daquela peça 37 graus, ele já antecipava, então ele estava sempre confortável. Tá? Isso lá no fim dos anos 80, começo dos anos 90. Isso foi avançando. E o Google emitiu as seis regras lá do Google, onde ele toma a sua existência para ele, a sua existência no mundo virtual para ele. Ele simplesmente baseia um conceito criado pelos espanhóis para invadir a América, né? Não tem ninguém aqui, então eu sou o dono. Para dizer que no campo da internet toda a tua experiência me pertence. Aí são 6 pontos lá do que se a tua experiência me pertence, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Se eu posso fazer o que eu quiser com ela, ele vai justificando, são 6 pontos, tá? A coisa começa a inverter, e vocês vão entender muito isso, quando a gente no nosso dia a dia precisa vender alguma coisa. Sim. Então você vai lá no Google e compra ou paga para o Google entregar para clientes específicos. E aí a gente chegou num ponto interessante, né? Que eu consigo fazer uma oferta de um produto para um cliente que está procurando aquele produto. Então, minha probabilidade de venda é mais alta. Acontece que a coisa começa a virar um pouco mais adiante. Eu começo a sugerir que as pessoas comprem alguma coisa, baseado nos gostos, baseado na navegação dela na internet, né? O cara viu uma calça, né? O cara, de repente, vou oferecer um sapato também, vou oferecer uma meia. E esse campo avançou para a política, e vocês sabem muito bem disso. Então, houve esse exercício nos Estados Unidos logo após a primeira eleição do Trump. É até um documentário, agora me fugiu o nome, mas ele está disponível na Netflix. E esse comentário eles fazem um exame simples. Eles pegam uma cidade pequena, lá do interior dos Estados Unidos, e democratas contra republicanos. Ponto. E aí cada um usa suas ferramentas de análise preditiva para verificar onde é que estão as falhas, porque os caras chegaram no ponto de saber quem que é o Zezinho que não vai votar nele e o motivo. Então ele vai chegar no Zezinho e vai conversar com o Zezinho. Por que o Zezinho... vai convencer o Zezinho. De alguma forma ele vai chegar lá. E o que acontece nesse documentário é que eles fizeram um estudo tal, em um determinado bairro havia uma concentração de mulheres numa faixa de idade reprodutiva e tal, e era uma quantidade importante de mulheres para aquele tamanho de cidade. Fizeram uma campanha baseada na liberdade do corpo da mulher e na possibilidade de ela contraceptivos e darará. O que fez? Fez com que eles perdessem a eleição naquela cidade.
Porque o percentual ali era em razão naquele bairro tem um não é um mosteiro, né? Onde as irmãs... o seminário. Um seminário lá para um convento. Por isso que tinha uma quantidade grande de mulheres naquela faixa. Pá. Então eles perderam a eleição porque não fizeram uma análise preditiva correta daquele espaço. Se eles tivessem feito uma aprofundada, eu estou falando de... Quando é que foi a primeira eleição do Trump? 15, 16, 14, né, por aí? Tivesse feito a análise preditiva adequada, eles teriam entrado com outro tipo de... Talvez uma postura mais conservadora. Exatamente, né? Assim. Veja, a nossa... E aí há quem defenda isso, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar o que é liberdade de expressão, o que o que a gente vive, democracia, ela está altamente influenciada por essas questões preditivas e sugestivas, que fazem sugestões a partir de um conhecimento prévio. Eu que nasci no sul do Brasil, que tem uma cultura específica de trabalho e de assim, um determinado tipo de trabalho, de um determinado tipo de conduta, sou altamente influenciável para achar que eu não sou, por exemplo, dignatário de ser chamado de entrar para o Partido dos Trabalhadores, porque eu não vou entrar para um cara... Imagina, eu vou votar para um cara que estava num sindicato. Entende? Eu já tenho já nasci com essa... Então, para eu mudar isso, não estou dizendo que voto nem X nem Y, não é isso. Entendi. Mas um exemplo. É um exemplo. A gente já vem com essa carga enraizada. E aí, se eu sou estimulado, a tendência minha de radicalizar é muito maior. Então, abrir esse espaço, né? Esse campo de análise, que nem a gente estava conversando antes, assim, eu recebo essa informação, eu preciso sopesar ela para ver o quanto ela é ou não é um exercício, para mim, difícil, não sei para os outros, mas para mim é bem difícil de fazer, e é um exercício diário. E às vezes eu preciso fugir de algumas determinadas discussões e eu uso, olha, da água que você bebe eu não bebo, eu não posso seguir nesse... Então vamos manter a nossa amizade aqui, vamos tomar uma ali e acabou. Doutor, para quem quiser encontrar o doutor, rede social e tudo mais, esse é um momento que você pode olhar para a câmera, chamar as pessoas para te seguirem, ou falar o endereço do seu escritório, falar o telefone do seu escritório, fica à vontade para isso e é isso. Eu vou procurar não fugir, né, do que diz o nosso estatuto. Exatamente, por favor. Mas estou nas redes sociais lá, né, Gilberto Mello Advocacia, né, no Instagram, Gilberto Mello Advocacia. Eu tive um hiato aí por causa de um problema de saúde, eu fiquei alguns meses parado, então minhas redes sociais ficaram paradas, aí eu sofri um acidente, enfim, né, um processo longo de cura. Mas estou de volta, 100% ativo. E lá nas redes sociais é só mandar um oi que eu respondo. E aí a gente vai começar agora também um trabalho de criação de conteúdo. Legal. E a gente tem bastante coisa para conversar nos conteúdos aí. Show de bola. Obrigado, doutor Gilberto. Obrigado pelo papo. E foi um excelente papo, um papo até talvez mais filosófico, né? Mas acho que o doutor é disso, né? Como tem que ser, né, doutor? Como tem que ser. É isso aí. Esse foi o Conselho Legal. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou, siga a gente nas redes sociais, curta, compartilha esse vídeo, dá um joinha lá, porque ajuda a gente a chegar a mais gente. Muito obrigado. Valeu.